Olá pessoal, irei contar a história de como tive meu primeiro porquinho da Índia. Se gostarem, curtam e inscrevam-se no canal. E galera, eu sou iniciante aqui no YouTube, mas eu irei começar a postar mais das minhas experiências de como eu consegui lidar com as dificuldades e darei dicas também, dicas que eu demorei bastante tempo a entender e que serão cruciais. Bom, tudo começou quando foi em 2019 que eu peguei meu primeiro porquinho da Índia, foi em setembro. E um mês antes eu queria muito ter um hamster, porque eu comecei a assistir vídeos no YouTube e eu achava hamster a coisa mais fofa do mundo e queria um hamster. Eu me preparei, comprei tudo que era necessário para o hamster. Comprei bebedouro, a gaiola do tamanho ideal, comprei serragem e tudo. Porém, entretanto, todavia, não tinha o hamster. Na minha cidade não tinha hamster em lugar nenhum e eu estava morrendo de ansiedade para conseguir um hamster. E não tinha na minha cidade. Acho que eu esqueci de mencionar o detalhe de que eu moro no Tocantins e aqui as coisas são um pouquinho mais difíceis para conseguir, mas tudo bem. Eu tenho um contato que é daqui da cidade de Araguaína, Tocantins, que é o @petsgramaux no Instagram, né? E eu fui visitar o local e eles não tinham hamster, não tinham de jeito nenhum, não estava conseguindo reproduzir, não chegava. Mas eu vi um porquinho da Índia, na verdade 2 porquinhos da Índia. E eu achei um porquinho da Índia com uma pelagem selvagem, que ele era muito bonito e ele era todo arrepiado, era da raça Abissínio. E tinha outro porquinho da Índia que era preto e branco, esse não me chamou tanta atenção. Então, eu fiquei olhando pra eles e, nossa, será que eu pego um porquinho da Índia? Mas o porquinho da Índia é tão grande, eu só queria um animalzinho pequeno e eu já tenho uma gaiola. Será que ele não vai crescer demais? Eu ficava me perguntando isso diversas vezes. Então, no final, por um impulso e por ser o meu aniversário, eu resolvi pegar um porquinho da Índia. Eu sou uma pessoa ansiosa e eu queria muito um animalzinho. Então eu peguei um porquinho da Índia, que é essa que tá passando no vídeo. Essa era preta e branca, da raça Abissínio. E o outro que eu tinha achado bonito era macho, e eu não queria um macho, eu queria uma fêmea. E aqui tá minha fêmea, que hoje em dia é a minha preciosidade, eu amo demais a ela. E essa é a Lady. A Lady, ela é minha princesinha. E eu coloquei esse nome nela justamente porque Lady significa dama. E eu lembro das damas da era medieval e ela é maravilhosa. Como eu peguei a Lady por impulso, eu não sabia o que fazer. Eu não tinha pesquisado, não sabia de nada sobre porquinho da Índia. Eu simplesmente fui lá e peguei. Isso foi um erro. Eu aconselho a não fazerem isso antes de pegar um bichinho. Pesquisem, saibam quais são as necessidades desse bichinho, o que ele precisa de espaço, comida e tudo. Eu não tinha noção. Então, criei a Lady por um mês em uma gaiola de hamster, que na verdade ela é bem grande, é a Safari gigante, né? Mas não era grande para um porquinho da Índia, não para um porquinho da Índia correr e se divertir. Então, eu criei ela durante um mês nessa gaiola de hamster. E eu ainda queria um hamster. Não ia me desfazer dessa gaiola. Outra dificuldade que eu tinha era com a comida, porque eu não sabia o que ela comia. Então eu pesquisei e vi que podia comer verduras e legumes. Só que tem certas verduras e legumes que você não pode dar todo dia, você deve regrar. E tem coisas que você não pode dar. Por exemplo, o grande inimigo seria o alface. O alface não pode dar para os porquinhos da Índia porque podem dar diarreia. E a cenoura, se você der em grande quantidade, pode aumentar a glicose do porquinho e até aumentar o cálcio, que pode formar pedras na bexiga deles. Então, é todo um estudo que deve ser feito. E com o tempo eu fui aprendendo o que deveria fazer. Outra dificuldade foi a forração, em que eu usava serragem no início e eu não tinha noção de que a serragem poderia dar problemas respiratórios e até infecções urinárias. Outro problema também, outra dificuldade era a água. A Lady não bebia água no bebedouro, ela só queria beber água no potinho, só que ela derramava a água toda no potinho e isso fazia muita lambança e ela podia ficar doente. Apesar disso tudo, eu consegui criá-la durante um mês dentro daquela gaiola, só que
eu fui atrás de conseguir outra porquinha da Índia, não um macho, porque eu tinha noção que eu não queria fazer criação aqui. Vocês estão vendo esses filhotes, mas esses filhotes foram planejados. Eu fiz tudo certinho, vi médico, tudo planejado para minha porquinha da Índia ter um parto tranquilo e não ter nenhum problema. Então eu arrumei uma porquinha fêmea e foi aí quando eu comprei o cercado, porque o cercado é caro. Então eu precisei de um tempo para poder arrumá-lo. E então eu fiquei com esse cercado, tive minha segunda porquinha, a Lily, e minha terceira porquinha arrumei esse ano de 2020, que é a Meg. E recentemente a minha porquinha, a Lady, teve os filhotes e então eu senti necessidade de aumentar o cercado, porque como eu ia pegar minha quarta porquinha da Índia, uma filhote da Lady, ela se chama Chanel, e eu precisava aumentar esse cercado. Meu cercado era de 1,20 m por 60 centímetros e eu mesma construí 2 grades em que eles tinham 20 centímetros a mais. Portanto, isso deu bastante espaço para eles. Então essa é a história de como eu consegui minha primeira porquinha da Índia e meio que acabei falando das outras. Só que eu gostaria de falar mais detalhado, mais pra frente, de todos os meus bichinhos. Eu tenho muitos aqui, eu tenho 8 bichinhos ao total. Tenho 4 porquinhas da Índia, um hamster, 2 gerbilos e 3 peixes. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Irei começar, não irei prometer muito, né? Mas começarei a postar mais vídeos. Vou dar dicas separadas sobre comida, forração, cercado. Dicas que, sinceramente, se eu tivesse na minha época, eu iria amar e iria aderir muito. Então, é isso, galera. Muito obrigada por assistirem o vídeo. E tenham muitos porquinhos da Índia.